Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso de Ética Aplicada à Medicina Natural. Aqui quem vai acompanhar vocês durante essas aulas é o professor especialista Jackson Dias. Eu sou biomédico por formação, tá? Pela Universidade de Cuiabá no ano de 2009. Sou especialista também em gestão pública pelo IFMT no ano de 2018. Vamos aqui abrir essa câmera só para vocês me conhecerem, obviamente, né? Então fica um pouco mais fácil. A gente está aqui na minha casa mesmo, aqui em Cuiabá. Vocês provavelmente vão ouvir bastante barulho, porque eu moro aqui numa avenida super movimentada. Sou terapeuta também, continuando naturopata pela L'Espérance do Brasil, tá? No ano de 2016, é uma ONG alemã. Sou mestrando em bioética pela Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires. Sou consultor de saúde certificado pela DSA no ano de 2017, pós-graduando também atualmente em saúde e estilo de vida pelo NASP 2019. E, por último, licenciado em biologia, tá? Pela Faculdade Alfa América no ano de 2016. Neste curso aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre a ética e como ela pode ser aplicada à medicina natural e a importância disso. Eu vi muitos cursos de medicina natural, alternativa, serem muito fracos nessa matéria. Então é importante, é uma matéria bastante teórica, um pouco cansativa, mas que vai ajudar a gente a compreender esse assunto, tá? Eu, antes mesmo de introduzir de fato o que é ética e as outras vertentes que estão relacionadas a ela, eu vou mostrar um pouquinho da teoria ética universal, porque ela é até mais importante do que a própria ética que a gente conhece como sendo uma ética mais moderna, tá? Então, acompanhe comigo nesta viagem. A teoria ética universal, ela tem ali alguns princípios éticos de denominador comum adotados pelas principais religiões do mundo. Todas as religiões, ao menos as principais, budismo, o cristianismo, o judaísmo, o, é, aquela outra religião lá dos muçulmanos, enfim, as principais religiões do mundo, elas têm princípios éticos universais que convergem em uma única vertente, tá? Esses princípios éticos universais, eles foram estabelecidos inicialmente, né, ali, digamos, dados a Deus por Noé após o dilúvio e foram reiteradas por ele no Monte Sinai também, mais de 3.000 anos atrás. Reconhece-se que este conjunto de códigos éticos universais existem há milhares de anos. Né? Com certeza, como vocês sabem, vocês estão no curso de terapeutas, né, um curso de formação para terapeutas cristãos, então a gente acredita, né, que mesmo antes do que se entendia como humanidade sobre a criação do homem, já havia, né, todos esses princípios éticos. E a gente vai aprender um pouquinho desses princípios éticos agora, que são ensinados especialmente pelos judeus, e como a gente pode aprender muita coisa com eles. Tá? O primeiro princípio ético universal que nós temos é a idolatria. Tá? A idolatria adorando falsos deuses. O termo hebraico para idolatria é o Avodah Zarah. Literalmente ele significa culto estranho, no sentido de estar fora dos limites daquilo que é permitido pela negação do monoteísmo puro. A adoração de qualquer coisa que não seja Deus constitui um ato de idolatria. Isso inclui deificar qualquer objeto além de Deus, incluindo a deificação do ser humano. Então, aquela coisa de transformar ou devotar muito mais tempo, né, do que a Deus, o que acontece muito com a gente, pode também ser um sinal de idolatria. Não que seja uma idolatria, mas pode aparentar um sinal, ou até mesmo uma pessoa, porque o próprio nome ídolo ele já se deriva de idolatria. Né? Então a gente conhece hoje o nome ídolo como algo tecnicamente não tão ruim assim, mas que é ruim sim.
Na sociedade de hoje, infelizmente, né, como eu acabei de dizer, encontramos elementos da sociedade que adoram o ser humano em vez de Deus. Isso é uma medida final da moralidade. Tá? A lei de Noé, que comumente apresentada como proibição, na verdade tem dois elementos principais. O primeiro é que ele proíbe uma negação do oposto da crença em Deus como ser humano que criou tudo. Então esse é o primeiro princípio ali da proibição da idolatria. Eu não posso adorar nada porque, enfim, Deus que criou tudo, né? Então como que eu vou adorar uma outra coisa que não seja o próprio Deus? E o segundo, acreditando positivamente no monoteísmo como um conceito da unidade de Deus. Tal imperativo ético da crença em Deus é o fundamento de todas as outras leis de Noé. Então, ali, como a gente crê que somos monoteístas, que adoramos apenas um Deus, né? Então esse é o princípio, digamos ali, primordial. Né? Não tem como adorar nenhuma outra coisa, porque só existe um. Então esse é um princípio bem interessante. Vamos passar aqui para o próximo, que é a blasfêmia, amaldiçoando o nome de Deus. Então, além da idolatria, nós temos a blasfêmia. E esse daqui é um tópico interessante, porque a blasfêmia ela pode ser considerada até pior do que a idolatria. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Vamos verificar aqui primeiro sobre reverência. Diferente, embora intimamente relacionada das leis de Noé, relativas à crença em Deus, centra-se na proibição da idolatria. É uma lei relacionada geralmente à reverência por Deus. Tá? Então, ser reverente. Essa lei também é fundamental para as leis de Noé. Assim como a crença em Deus é a base da autoridade das outras leis de Noé, a reverência a Deus traduz a crença em prática e estabelece a firmeza e integridade de consciência na conduta ética. Seu escopo varia da proibição à blasfêmia e reverência final de Deus. Esses níveis neste preceito são aqui definidos como uma sequência, cada um com as suas leis e fontes individuais. Então, ali, isso é muito importante. Tá? Eu vou até repetir aqui. Ó. Assim como a crença em Deus é a base da autoridade das outras leis de Noé, a reverência a Deus traduz a crença em prática e estabelece firmeza e integridade de consciência na conduta ética. Seu escopo varia da proibição à blasfêmia e reverência final de Deus. Estes níveis neste preceito são aqui definidos como uma sequência, cada um com suas leis e fontes individuais. Então isso é muito, muito importante. Qual a diferença então ali de idolatria e blasfêmia? O comentarista escreveu que a blasfêmia, a proibição de que forma o primeiro tópico na reverência por Deus, é uma transgressão mais profunda que a idolatria, pois enquanto o idólatra ele acrescenta uma divindade, ele está colocando apenas um Deus a mais. Mas ali o blasfemo ele está atacando o próprio Deus, né? Então, em certo sentido, é uma transgressão ainda pior. Então, isso é muito, muito importante, tá? A blasfêmia é um ato verbal de quem conhece a Deus e ainda assim se rebela contra ele, o amaldiçoa, não ouve a sua palavra. Ele, portanto, é a derradeira irreverência. Aquilo que na compreensão do blasfemo merece a reverência ainda é tratado como extremos de respeito, tá? Porque não é reverência. O blasfemo, conhecendo a Deus e não tendo nenhuma rejeição do princípio de Deus, ele não é um ímpio, não é um pagão, não é alguém que não conhece a Deus, ele é alguém que conhece, é alguém que tem princípios, ou que ao menos deveria ter, mas ainda assim ele rejeita a Deus, tá? Ainda blasfema de desejos, ressentimentos ou paixões pessoais e subrracionais. Ele é um homem mais voltado para a carne do que para as coisas espirituais. Tá? Então esse daqui, digamos que é um dos princípios éticos universais mais tristes que nós temos, porque alguém, né, que, enfim, entende e tem uma compreensão acerca de Deus, mas mesmo assim, né, decide rejeitá-lo. Então isso é algo ali muito, muito complicado. Tá? Vamos ver então o próximo princípio,
Vamos esses dois aqui. Então, vamos sair daqui. Tá, ok, jurando em nome de Deus, né? Quando eu era criança, né, eu já, enfim, eu juro em nome de Deus, né? A gente não sabia a seriedade disso, né? Não que jurar em nome de Deus seja errado, mas significa que é muito, muito certo. Então, no espectro do preceito de reverência por Deus, após a proibição da blasfêmia com sua rebelião contra Deus, vem uma injunção para temer Deus, isto é, tratar Deus com respeito. O respeito é devido ao nome de Deus quando é falado em um juramento. Isso tem sido tradicionalmente meio usado para assegurar a veracidade dos juramentos feitos no nome de Deus. Então, sempre que alguém faz um juramento e fala, eu juro em nome de Deus, significa que essa pessoa é uma pessoa de extrema confiança, ou pelo menos em teoria deveria ser. Ou é a pessoa talvez mais confiável do mundo. Porque se eu estou jurando em nome de Deus, supostamente, né, que a veracidade disso é absoluta. Né? Não tem a mínima possibilidade de ser contraditória. Agora, se eu juro em nome de Deus falsamente, então a gente volta lá naquele segundo princípio ético também, que é a blasfêmia, que é pior ainda do que a idolatria. Tá? Então esse daqui é um ponto bem importante ainda, relacionado ainda também à questão aqui de blasfêmia, de reverência e tudo mais. Tá? Escrevendo o nome de Deus, tá? Muita gente também tem isso, eu não vou ler muito, mas autores acabam suprimindo o nome de Deus, ou acabam suprimindo ali na forma de não associar as prerrogativas que são a lei de Deus, tá? Mas como uma forma mesmo de blasfêmia, né? Ou até mesmo colocando de forma menosprezível ou desprezível o nome de Deus, tá? E não somente o próprio Deus, mas também no que se refere a Jesus, que também é Deus, o Espírito Santo, tá? E também ao próprio ser humano, porque se eu entendo, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, se eu desrespeito a figura humana, em certa escala eu também estou desrespeitando a Deus. Tá? Então, isso é algo bem, né, interessante. Depois vocês vão receber todo esse material. Eu nem vou passar muito tempo lendo ou explicando isso daqui da agora para frente, tá? E vocês vão ter acesso a todo esse material também, tá? E a conclusão de tudo isso é ali que a gente pode ter ali em 3 esferas, tá? Em resumo, a divisão deste tópico segue os sucessivos estágios. Primeiro nós temos ali a proibição da blasfêmia, tá? Eu não deveria blasfemar de maneira nenhuma. Respeito pelo divino, tá? Tanto com o seu nome quanto ao que foi criado por ele, tá? Que já entra aqui na letra D, que é honrar os nossos pais, com os mandamentos, o decálogo, também outras pessoas e a própria palavra escrita. A reverência a Deus em oração, em estudo de ensino divino, arrependimento, né, ajudam a manter então ali a reverência. Se eu sou alguém que ora, se eu sou alguém que estuda a palavra de Deus, então consequentemente isso pode ser também um sinal de reverência. Então esses são tópicos bem interessantes. Outro ponto principal importante, tá? É ali o assassinato. Esse daí é uma terceira também coisa. Um terceiro ponto que pode ser muito discutido. Não só o assassinato, como também a agressão grave, que pode colocar em risco ou com a pretensão de ceifar a vida de uma outra pessoa ou até mesmo a minha própria, tá? Porque a minha vida, né, foi concedida por Deus. Então, quem seria eu para tomá-la? Tá? Então, esse é um tópico importante. A não transgressão mais severa, tá? Ela pode ser explicada como: não há transgressão mais severa e mais prejudicial à civilização e à sociedade do que a morte de seres humanos inocentes. Isso não significa que a vida humana é absoluta e não há circunstâncias em que a vida possa e deva mesmo ser tomada, mas isso daí seria
Ele é algo muito raro, algo muito restrito, tá? Quando todas as possibilidades literalmente foram esgotadas, tá? Em geral, no entanto, matar é o mais grave dos atos. As outras leis, né, que foram já mencionadas de Noé, tratam as facetas da existência humana, o relacionamento de alguém com a natureza, a propriedade material, que a gente ainda vai ver, tá? Sobre ele as posses, a reivindicação de justiça, que também veremos mais adiante no âmbito das relações humanas, e os aspectos da identidade moral pessoal no relacionamento da pessoa com Deus. Então, todas essas são coisas importantes. A gente viu ali que a blasfêmia pode ser ainda pior do que a idolatria, tá? Que é considerada ainda relacionada aos outros itens, um dos piores erros que alguém poderia cometer. O assassinato também da mesma forma. Ele pode ser sim considerado ali o pior ato, porque acabou-se a vida, depois não se há mais o que fazer, não tem como retroceder, tá? Então este daí é um ponto muito, muito importante. Próximo ponto, ele vai focar aqui na transgressão. Vamos ver aqui que eu estou confundindo. Ok, a transgressão do assassinato, no entanto, tira a própria existência humana, em que todos esses relacionamentos são predicados. Enquanto alguém está vivo, pode-se afetar o mundo em algum nível físico, mental, espiritual, ou até mesmo através da resposta dos outros à própria situação. Mesmo onde o ser humano não é responsível no nível do pensamento, fala, ação, todos os quais são significativos. Então, fala. Por isso que a gente pode mesmo ainda assim matar alguém em pensamento, o ato começa no subconsciente, tá? Nas palavras, tá? Um pensamento forma ali um ato forma um hábito vai formar então ali algo que vai ser difícil de ser desconstruído. Nesse sentido, ainda mais profundamente, não podemos julgar o valor da presença espiritual que a existência de uma pessoa representa um ser humano. Por mais profundamente incapacitado que seja o indivíduo, que a gente tenha todos esses debates relacionados à eutanásia, será que eu conseguiria imaginar o impacto que aquela vida futura poderia ter no mundo? Não tem como. A gente tem o caso aqui, que eu até coloquei a imagem aqui, do Nick Vujicic. Todos os médicos só façam um aborto, né? A possibilidade de sobrevivência é mínima, mesmo que sobreviva, né, vai viver pouco tempo. E a gente tem uma história fantástica de um cara que, nossa, teve uma reviravolta muito grande na vida, venceu todos os obstáculos, tem uma autoestima gigantesca, tem uma família linda, maravilhosa, incrível, não tem braços, não tem pernas, só tem ali o tronco e mais nada. E ainda assim ele é um cara fabuloso, um cara incrível, com uma autoestima muito elevada. Então, mesmo quando a gente vai discutir esses aspectos mais à frente ainda, essa pessoa, ela muito provavelmente ela vai morrer, não vai sobreviver este feto, né? Mas quem sou eu para dizer que não existe possibilidade? Eu estou talvez não acreditando na vida, né? Será que eu teria autonomia suficiente para decidir quem vive, quem morre, mesmo quando é ali digamos, um ser incapacitado? A gente vai ver um pouquinho isso mais à frente, a questão dos fetos e tudo mais, tá? Então isso é um ponto bem importante. E sobre a gravidade da transgressão. A grande gravidade da transgressão do assassinato é expressa em várias características únicas dessa proibição. Primeiro é nas vítimas ou os objetivos de matar pela qual uma pessoa pode ser responsabilizada. Como eu disse anteriormente, matou, acabou, não tem como voltar atrás, né? E ele é a própria pessoa. Quais são ali os objetivos de matar? Até no início eu comentei um pouquinho que existem raríssimas exceções que a vida sim pode, deve, né, talvez ser ceifada, mas isso é raríssimos casos. Vamos colocar uma situação hipotética, um assassino em série,
vamos colocar que ele vive em uma ilha isolada que não tem ali uma prisão ou não tem um espaço, vamos colocar uma situação bem hipotética mesmo, ou até mesmo uma guerra, ou os soldados precisam matar ou eles vão morrer. Né? Essa é uma situação totalmente que a gente tem totalmente que não tem o que fazer. A morte daí é necessária, mas não é eu que vou estar lá também. Né? Os soldados eles já vão trabalhar para isso, é a profissão deles e tudo mais, tá? E isso realmente é algo bem complicado. A gente vai entrar sobre esses debates um pouco mais à frente. Mas além de todas essas questões de assassinato, a gente tem uma que eu acredito que é a mais triste de todas, quando a gente tira a vida de um feto, né? Uma criatura linda. A vida é incrível, né? De forma geral. E até vai uma dica de um filme que é não planejado, que saiu recentemente, tá? Eu acho que eu acho que ele não saiu no Netflix, ele está em exibição nos cinemas, tá? Acho que é a princípio dos Estados Unidos, mas já deve chegar ao Brasil. E deve chegar com certeza também ao Netflix. Tá? Além da proibição óbvia de matar uma vida humana viável, somos responsáveis sob a lei de Noé por matar um feto. A novidade aqui é que, embora seja um ser humano dependente e incompleto, a pessoa é responsável por sua destruição, assim como pelo assassinato de uma pessoa independente. Isso se expressa a ideia do que a vida humana, mesmo quando não tem autonomia, deve ser protegida, como a gente viu ali no caso do Nick Vujicic, né? Não tem possibilidade nenhuma de vida, não tem possibilidade nenhuma de viver, mas viveu e teve um exemplo fantástico. Né? Então eu não consigo dizer, né, o que vai suceder, né, se eu escolher sim, né, se eu optar pelo sim. Eu não tenho essa possibilidade de informar e apontar o que vai acontecer. Então isso daí é algo importantíssimo também. O próximo e último tópico aqui da questão do assassinato é algo que também é bem complexo, bem complicado, que são as questões relacionadas mais à eutanásia, à ortotanásia e até a distanásia. Assim também como a pessoa diante de uma doença incurável que está morrendo, cuja existência não tem um futuro subsistencial dependente, aquele que destrói tal vida é responsável pela transgressão do assassinato. Não, mas é doença incurável, não tem como a pessoa viver. Mas o que a medicina pode fazer? Tá? É que ali a ortotanásia ela não vai prolongar a vida de alguém que está com uma doença terminal, mas vai manter o curso normal da doença, tá? Aliviando o sofrimento, com a administração ali de drogas, de analgésicos ou o que for preciso, tá? Para que se minimize o sofrimento ali no final da jornada, tá? Porque realmente a eutanásia pode ser algo bem complicado e, enfim, né? O que se fazer, tá? Agora, prolongar a vida de alguém que vai morrer de uma forma ou de outra, isso sim, eu acredito que seria um crime ali muito grande, que é o que a gente chama ali de distanásia, tá? Prolongar o sofrimento humano. Esse sim é algo ali que deveria ser evitado e que seria errado também dentro desses princípios éticos, tá? Vamos verificar agora nosso próximo tópico, que é o roubo e furto de pessoa ou propriedade, tá? Isso, obviamente, com certeza é errado. A proibição do roubo é única, pois afeta quase todos os aspectos da vida de uma pessoa, uma vez que os seres humanos são seres sociais e que precisam lidar um com os outros continuamente, comprando, vendendo, trocando, fazendo qualquer coisa
a gente tem ali a compra, a venda, a troca, a permuta, que seria também ali um tipo de troca, ou qualquer outro escambalacho, se assim se poderia dizer. O foco deste mandamento é aceitar e honrar outra pessoa, suas necessidades e suas posses. Então eu aceito, eu honro essa pessoa, as suas necessidades e as suas posses. Como os sábios ensinaram, e o Rabi Yossai disse: deixe o dinheiro do seu companheiro ser tão caro a você como o seu próprio dinheiro. Roubo nas suas diferentes formas causa corrupção, deteriora-se e põe em perigo a sociedade até a beira da destruição, que é o que a gente vive hoje, né? O colapso da sociedade. Algo importante sobre isso estão relacionados às posses, né? Roubo e furto. O que é roubo e furto? Principalmente relacionado à posse. O roubo é o mais baixo e mais negativo das interações humanas. A gente está vendo, né, que ali a blasfêmia é pior do que a idolatria, que já parece ser terrível. Mas ali o assassinato é o pior de todos, porque ceifa com a vida humana e termina com ali o arrependimento de todas essas possibilidades. Mas o roubo e o furto, ele também é o mais baixo de todas as interações humanas. Então, cada uma dessas características tem a profundidade da sua negativa. A lei do roubo de Noé refere-se à troca involuntária e voluntária entre pessoas em relação às suas propriedades, etc. Tá? Por que voluntária e involuntária? Tá? Porque a gente sabe que muita gente, um exemplo, vamos pegar aqui essa garrafa, tá? Fulano de tal trocou, vamos pegar aqui um outro objeto, trocou uma colherzinha de patê, sei lá o nome disso, por uma garrafa. Foi uma troca voluntária. Eu não forcei ninguém. Ele quis trocar, a gente trocou. Mas será que ele realmente não foi forçado? Será que ele foi enganado? Tá? Então, mesmo uma troca voluntária pode ser também considerada como roubo, como furto. Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado também em relação à questão de querer passar as pessoas para trás. Tá? Eu não vou entrar no aspecto jurídico do que é roubo, do que é furto, tá? Porque isso cabe mais ali aos advogados. Mas furto, resumindo bem rápido, seria ali somente o roubo sem emprego de nenhuma arma, tá? Então isso acaba sendo ali um pouco mais amplo, porque a gente tem esses dois na mesma categoria, porque sim, pode ser ali realmente um roubo, pode ser realmente ali o uso, né, empregado de força, de arma ou de qualquer outra coisa, como pode ser ali um furto, né, um roubo sim que a pessoa estivesse vendo ou qualquer outra coisa, né, o dono. Então isso daí é algo bem interessante, tá? Porque mesmo que a pessoa tenha aceitado aquela negociação, né, ela pode ter sido uma negociação injusta. Então isso também não é moralmente aceito. Tá? Esse é um pensamento importante. Tá? Então isso daqui depois vocês podem dar uma lida com mais profundidade, tá? Em relação a essa lei do roubo, porque isso realmente é algo bem importante. Estava tentando lembrar ali um tópico importante relacionado a isso, mas não consegui me lembrar. Mas mais para frente a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso também, tá? Nosso próximo tópico: imoralidade e relações sexuais proibidas. Também isso daqui também entra ali no campo da moral ética. A afirmação indicada protege a unidade da família e mantém a pureza sexual, tá? Então, se eu, né, tenho ali esses princípios éticos, né, então eu vou proteger a unidade da família e vou manter a pureza sexual também. E a gente tem visto ali também a degradação da sociedade relacionada a esses aspectos, ao que é proibido quando a gente relaciona isso à questão ali de imoralidade. Mas será que existe alguma solução para essas coisas? Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. A partir dos anos 60, eu diria até mais profundamente, a partir dos anos 70, a gente teve ali a explosão
né, do movimento LGBT. Essa visão impetuosa, mas mascarada como direitos civis, direitos humanos, muitas vezes também, da diversidade ou tolerância, inundou a sociedade ocidental como enxurrada de propaganda e meias verdades, cuidadosamente projetadas para nos convencer ali do que não é correto, como é o caso ali da homossexualidade, do transgenerismo, do incesto, da bestialidade, pedofilia e, enfim, tantas outras liberdades, digamos, como está ali no texto, entre aspas, né, sexuais. Né? Mesmo ali, com base em tanta evidência científica de que isso não é natural, deve ser ali evitado, né, pela sociedade de forma geral, a gente tem a promoção, infelizmente, desses direitos, né, LGBTs. Né? Então isso a gente tem visto que tem aumentado também como um sinal ainda da degradação humana. No entanto, essas mensagens falsas são diretamente contrárias às verdades eternas de Deus e, na verdade, ao nosso próprio senso comum. Né? Isso não é natural. Tolerar uma agenda sexual permissiva, nós ignoramos nosso perigo, é a advertência do profeta Isaías, que disse lá em Isaías 5, versículo 20: Ai dos que falam do mal como bem e bem como mal, que tornam as trevas em luz e luz nas trevas. Eles fazem o amargo em doce, o doce em amargo. Então a gente tem que ter cuidado ao ser conivente, né, ou apoiar esse tipo de agenda. Então é muito arriscado também. Que o nosso próximo tópico, esses temas abordados são cruciais na área da moralidade sexual e nos papéis do sexo, do casamento, da família em nossas vidas, como é explicado ali na Torá, no Talmud ou na Bíblia. Uma das principais realizações da proibição sexual é a rejeição da licenciosidade desenfreada, que leva à desintegração da sociedade. Né? Então, e o próximo tópico aqui é importante para a gente entender essa desintegração, que foi uma pesquisa feita pelo antropólogo britânico Ewing, sobre 5.000 anos da história. Ele narra, ele fez então um estudo ali, onde ele aborda 5.000 anos de história ali, e através ele percebe nesses 5.000 anos de história o declínio histórico de 86 sociedades primitivas e civilizadas durante esse período. Então, 86 sociedades primitivas em 5.000 anos de história foram declinando ano a ano, década, geração após geração, tá? Não década, geração após geração. E ele descobriu que os regulamentos da relação entre os sexos são o próprio alicerce da sociedade civilizada. Então, quanto mais essa sociedade declinava, mais liberdade sexual havia nela. Então, esse também é um tópico interessante, tá? Eu não encontrei esse estudo, mas quem encontrar, manda pra gente verificar. Provavelmente vai ser um estudo super extenso, mas é interessante a gente ter acesso a ele também. Né? Então, isso é algo bem importante sobre a imoralidade sexual. Não mais importante, não, a gente vê, são princípios que estão ali retirados da própria Bíblia, tá? Ali do Pentateuco, tá? E que eles estão presentes ainda na sociedade moderna. Né? São princípios que a sociedade moderna não vive sem. Se vive, ela começa em degradação, como nós vimos hoje. Remover e comer a carne de um animal vivo, causar sofrimento a uma criatura viva, ele pode ser correspondido como crueldade com animais. A afirmação indicada para isso é definir a obrigação ética do homem à natureza. Então é nossa responsabilidade cuidar da natureza, porque a gente vai ver como foi uma responsabilidade que foi outorgada ao homem no princípio. Então vamos ver aqui esses aspectos da crueldade animal e como eles são importantes para o nosso dia a dia. Tá? A lei dada a Noé proibindo o consumo de carne ou membro de uma criatura viva enquadra tudo uma relação ética prática com a natureza na lei de Noé. Então, no princípio não havia ali a liberdade para o consumo de carne e mesmo depois, tá, não havia a liberdade para você, eu só vou amputar ali o braço não, perdão, a pata de um animal, vou assá-la no fogo
e manter o animal vivo para comer depois o restante, tá? Isso é uma crueldade, tá? Ninguém deveria fazer isso, né? E por isso que hoje tanto a indústria ela está sendo pressionada ao bem-estar animal, porque as pessoas elas não conseguem se deparar com o sofrimento dos animais. Então isso ali é algo muito importante. Ao mesmo tempo, os seres humanos foram inicialmente restringidos em seu uso da criação. Eles não tinham permissão para matar animais, seja para comer sua carne ou para utilizar outras partes de corpos de animais, como suas peles para roupas, porque também não havia necessidade. Depois do dilúvio, o ser humano recebeu soberania sobre a natureza. Ele já havia recebido antes, recebeu um pouco mais ali por conta ali da dificuldade de acesso à carne, e também não foi somente esse o motivo que a gente pode ver ali em uma outra aula, tá? Esse significado é duplo, uma vez que o ser humano é capaz de aprender valores divinos, à luz dos quais ele e ou ela são convidados a estabelecer e civilizar o mundo. Os animais, e é desnecessário dizer outras partes da natureza, não têm um senso ético, eles não entendem, eu posso fazer isso, não posso fazer isso, bem que hoje em dia a gente poderia, de forma talvez meio que aleatória, né, dizer até que os animais possuem muito mais senso ético do que o próprio ser humano, mas eles não possuem. A segunda é que o ser humano possui livre escolha, se deve ou não se comportar eticamente. Assim significa dar um imperativo ético apenas a um agente com livre escolha para agir eticamente. Então, né, o ser humano é livre também para agir de forma ética. Né? Isso também é ser ético. E, apesar de parecer bem um pouco redundante, o que na verdade é. Ser criado à imagem de Deus relaciona-se então a uma parte dessa agenda divina. Tá? Ele e ela são o sujeito da criação, tá? Que aproveitando os poderes e intervenção divinas são levadas a conduzir o mundo à sua perfeição. Então nós temos a prerrogativa divina para cuidar do mundo, para cuidar da natureza. Se eu não cuido, né, quem vai cuidar? Esse é ali o grande X da questão. É desnecessário dizer que a soberania sobre a natureza pertence propriamente ao ser humano, como sendo feita a imagem de Deus. Quando o ser humano realmente manifesta a imagem de Deus, quando ele age com refinamento, exceção em autotranscendência e serviço de ideais divinamente sancionados. Então, o ser humano, ele é o responsável em agir de forma ética, de cuidar da natureza, do meio, da vida. Ele que recebeu toda essa função, ele é um grande administrador. Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas têm dificuldade de administrar não somente isso, mas muitas outras coisas. Eu vou deixar com vocês algumas dicas de vídeos, tá? Um deles é o filme Troque a Faca pelo Garfo, tá? Vai ajudar a gente a entender um pouco da relação da alimentação com o sofrimento animal. E esse é um documentário bem científico. Não é aqueles filmes de terror que é o terror dos vegetarianos ou mesmo dos onívoros, tá? Ele vai falar bem aspectos científicos mesmo. Então é bem interessante. A Carne é Fraca, ele é um documentário brasileiro, tá? Muito, muito conhecido. Ele que me ajudou a me tornar vegetariano. Eu já não comia carne, não por convicção, mas por obrigação, porque estudava em internato, a era vegetariana. Nós temos um outro chamado Conspiracy, é um trocadilho ali de pirataria, conspiração, algo mais ou menos nesse sentido, se eu não estou enganado, tá? Mas está relacionado ali ao sofrimento animal, especificamente e relacionado ao gado. Terráqueos também é um outro filme, tá? Ele é bastante premiado, bem interessante, que também fala sobre esses assuntos. Esse daqui já tem cenas bem fortes. Aí vem The Late Live, e ele é um outro documentário que também fala ali sobre a alimentação saudável. Vive e Deixe Viver também é um documentário ali sobre um cientista nutricional bem conhecido, tá? Inclusive ele foi professor de uma professora minha, vale a pena assistir. Crueldade animal, então, ele é muito importante, mas ainda assim a gente tem mais algumas leis, além dessas que a gente já falou. As 7 leis do Gênesis.
No alvorecer da história humana, Deus deu ao homem 7 regras a serem seguidas para que seu mundo fosse sustentado. Isso é relatado no livro de Gênesis. Se o próprio homem é o árbitro final do certo e do errado, então certo para ele ou ela será o que eles desejam, independente de suas consequências para os outros habitantes da Terra. Vamos conhecer então essas 7 leis, tá? Ali, o que há de mais belo nessas leis, que nós vamos ver agora, é a câmara de respiração que elas fornecem. Elas ali é uma fonte de vida. Eles ressoam igualmente uma cabana na África, ou em um palácio na Índia, ou em uma escola em Moscou, ou em uma casa suburbana na América. Eles são como as diretrizes de um grande mestre da música ou da arte. Firmes, confiáveis e abrangentes, mas apenas uma base, e sobre essa base, cada povo e cada pessoa podem construir suas próprias leis, regras e códigos de condutas. Vamos conhecer essas 7 leis. As 7 leis de Noé, segundo a tradição judaica, são uma herança sagrada de todos os filhos de Noé que toda pessoa na face da terra pode usar como base de sua vida espiritual, moral e pragmática. Se um número suficiente de pessoas começar a incorporar essas leis em suas vidas, veremos um mundo diferente muito em breve, mais cedo do que podemos imaginar. Então, esses daqui são leis importantes que realmente podem fazer bem, tá? E eu convido até mesmo você, aluno, a colocar em prática essas leis na sua vida. E como a gente vai ver, são realmente leis morais e éticas, tá? A primeira deles é reconhecer que há apenas um Deus que é infinito e supremo, acima de todas as coisas. Não substitua esse ser supremo por ídolos finitos, seja você mesmo ou outros seres, seja você mesmo, né? Ou outros seres, né? Outras pessoas também. Esse comando inclui atos como oração, estudo e meditação na palavra de Deus, não a meditação que a gente conhece hoje, a meditação, né, mais tradicional, meditação ali de origem yogi, tá? Alternativa, não é essa meditação. Tá? Isso também volta lá no tópico anterior que a gente havia visto, tá? Que é o da idolatria. O segundo passo é respeitar o Criador. Por mais frustrado e zangado que você esteja, não desabafe amaldiçoando o seu Criador. Tá? Esse daqui, se vocês lembram, retrocedem lá para a blasfêmia, que é pior ainda do que a idolatria. Tá? Então, se você estiver chateado, zangado, não vai desabafar amaldiçoando a Deus. Tá? Ponto importante. Nossa terceira regrinha, terceira lei é respeite a vida humana. Todo ser humano é um mundo inteiro. Salvar uma vida é salvar o mundo inteiro. Destruir uma vida é destruir um mundo inteiro. Ajudar os outros a viver é a coroa desse princípio. Tá? Essa é uma frase espetacular, fantástica, que eu gosto muito. A frase judaica. Tá? Eu vi pela primeira vez aí no filme A Lista de Schindler. Tá? Filme que também recomendo. É um filme bem interessante. Vamos ali para a nossa próxima lei, a quarta lei. Respeite a instituição do casamento. O casamento é um ato muito divino. O casamento de um homem e uma mulher é um reflexo da unicidade de Deus e sua criação. Deslealdade no casamento é um ataque a essa lealdade. Então é um ataque à própria divindade de Deus, a união do divino com o humano, e representa ali o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Ali o nosso próximo quinto, respeite os direitos e propriedade dos outros. Seja honesto em todas as suas transações comerciais, confiando em Deus e não em nossa própria conivência. Expressamos nossa confiança nele como provedor da vida. Tá? Então respeite o que é do próximo. Tá? Cuide como se fosse a sua própria propriedade. Tá? Esse é um outro princípio importantíssimo. Nossa sexta lei, respeite as criaturas de Deus. A princípio, o homem foi proibido de consumir carne após o grande dilúvio. Ele foi permitido, mas com um aviso: não cause sofrimento desnecessário a nenhuma criatura. Então, cuide dos animais, cuide da vida. Não somente a vida ali humana, mas a vida terráquea também. E o sétimo, que a gente não viu anteriormente, mas estamos vendo agora, ele já era bem resumido: mantenha a justiça.
Justiça é um negócio de Deus. Mas temos a responsabilidade de estabelecer as leis necessárias e aplicá-las sempre que pudermos. Quando corrigimos os erros da sociedade, estamos agindo como parceiros no ato de sustentar a criação. Então você, de certa forma, também é um juiz. Né? Você também tem a obrigação de mostrar para a pessoa que não que ela está ali errada, né? Porque a gente, nesse aspecto, nós também somos falhos, mas existe um outro caminho alternativo a seguir, existe um caminho mais puro, mais seguro, mais divino. Tá? Essa também é a nossa responsabilidade. Então essas são as nossas 7 leis. A teoria ética universal, tá? Ela é muito importante para que a gente tenha princípios éticos, né, em todos os aspectos da nossa vida. Então fique ligado para a nossa próxima videoaula, tá? E é só baixar o conteúdo para você ter acesso completo. Um abraço e até a próxima videoaula.